competitivo. Cebola, ontem nós conversamos com a Mônica lá da DRH Serviços e ela falou sobre a questão, né, do mercado de trabalho, né, como as empresas estão pedindo muitos profissionais, principalmente na área de serviços, e não estão encontrando esses profissionais. Mas a contratação desses profissionais, será que está sendo feito corretamente pelas empresas? Que oportunidades você está dando para ele? Que valorização você está dando para o seu profissional depois que ele é contratado? Para falar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, nós estamos recebendo aqui o Douglas Marangoni. O Douglas é professor, palestrante, especialista em planejamento empresarial e vem conversar, passar algumas informações pra gente. Bom dia, Douglas, obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Ney, bom dia, Cebola, bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um tema bastante desafiador. Eu gostaria de começar com uma provocação, uma pergunta simples: por que algumas empresas retêm talentos e outras perdem os bons colaboradores? E eu devolvo essa provocação para você. É a empresa que pede ou é o colaborador que não quer mais ficar por um tempo grande em uma empresa? Eu me lembro algum tempo atrás, Douglas, perdão, e não vou te falar quanto tempo, senão revela a minha idade, era um orgulho para as pessoas ter um registro na carteira, 2 no máximo. Hoje não é mais, né? Não se dá tanta importância mais para isso. O que é que mudou? Isso é gostoso quando a gente vem para uma entrevista sem combinar, sem planejar. Isso é maravilhoso porque é uma pergunta que eu vou te responder simples. Isso se chama mudança de gerações. Quando nós tínhamos a geração X, era a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Automaticamente eles entravam e eles tinham orgulho de falar o seguinte: eu entrei menino nessa empresa e estou saindo aposentado, tenho 1 ou 2 registros. E aí veio mudando as gerações. A geração que é a nossa geração, ela já tem 3, 4 registros na carteira, porque eles não arriscavam muito, eles tinham medo de trocar de emprego, medo da mudança, medo do novo. A geração Z e a milênio já é uma geração imediatista. Por quê? Porque elas já nasceram na era da geração do celular, da tecnologia. Tudo para eles é mais rápido. Hoje você pega a IA, o que você demorava 1 mês para programar, você programa em 1 hora, meia hora. Então existe o imediatismo. E o imediatismo fez com que essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, que é a geração de 20, 25 anos, é uma geração que ela quer tudo de imediato. Então elas já chegam na empresa querendo ser CEO em 2 anos. E isso é muito louco. E como que eu faço para me adequar dentro dessa nova geração? Como que eu faço para criar uma cultura de resultado, para que ele se sinta motivado todos os dias a entregar o seu melhor e permanecer dentro da empresa? E não adianta a gente acreditar e pensar que nós vamos ser que nem éramos os nossos avós ou que nem éramos nós. Nós vamos entrar na empresa e vamos ficar na empresa até se aposentar. Primeiro, que essa nova geração não pensa nem em aposentadoria. Eles pensam em trabalhar num ambiente satisfatório, num ambiente agradável, num ambiente que favorece que ele consiga colocar em desenvolvimento aquilo que ele está estudando, aquilo que ele está aprendendo. Eles não pensam muito em carro, não querem ganhar muito dinheiro. Eles são uma mentalidade diferente. Então nós, como empresário, nós precisamos entender. Aí eu faço uma pergunta: Cebola, você consegue motivar uma pessoa de 45 anos igual você motiva uma pessoa de 20 anos? Não, no trabalho? De forma alguma. E porque a maioria dos empresários... Os objetivos são diferentes, as ideias são diferentes, a noção de felicidade é diferente, a noção de satisfação, a motivação para o trabalho mudou tudo. É completamente distinta. Vamos lá, e por que 90% dos empresários motiva o mesmo colaborador do mesmo jeito, um colaborador de 45 anos e um de 20? Por que ele tem um critério de avaliação, critério de bonificação, critério de valorização da mesma forma? O mundo mudou, o empresário precisa mudar. O mundo está totalmente diferente. Se o empresário não se adequar, ele vai contratar e vai perder. Cada 6 meses ele tem rotatividade. E até as funções também, né? Porque não adianta colocar alguém de 22 anos, 23 para fazer o trabalho que um de 45 tem, não só pela experiência, mas também pela paciência e pela tecnicidade, né?
Se você não der uma ferramenta para um de 45, e eu tô aí, né? Ele vai conseguir fazer com paciência, e algumas funções elas demandam isso, né? Outras não, outras você dá na mão do moleque de 20 anos, ele arrebenta. Ele programa algo lá que vai fazer aquilo imediatamente, só que aí é algo que precisa ser feito mais rápido e não com mais tanta atenção, não é mesmo? Mas aí eu falo pra você o seguinte, qual que é o nome que a gente dá pra isso, Ney? Gamificação. Gamificação. Por quê? Vem de game mesmo? Game. Eu tenho que fazer o funcionário entrar dentro de um game. Eu tenho que fazer o colaborador entrar dentro de um jogo da empresa, a qual ele tem que ser desafiado ou desafiado todos os dias. Eu tenho que falar para ele o seguinte, a gamificação vai ser assim, hoje você vai me entregar X, amanhã você vai me entregar X mais 2, amanhã X mais 3. Se você criar um desafio para essa nova geração, ele consegue criar cenários, ele consegue criar objetivos, ele vai se sentir vivo. Por quê? É desafiador. Quando você vira para uma geração X ou uma milênio e fala o seguinte, você pega essa lista aqui, você vai ligar 30 clientes todos os dias aqui, você vai ligar para 30 clientes. Ele vai fazer isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele vai falar, eu não nasci para ficar fazendo ligação. Se falar para nossa geração de 45 anos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com supremacia. Agora, se eu virar para essa... Vai até voltar. Vai ligar 50, 60. Agora, se eu virar para essa pessoa de 25 anos, de 20 anos, falar o seguinte, você tem 30 clientes que você pode ligar, mandar WhatsApp, mandar Instagram, mandar e-mail, LinkedIn, não sei como que você vai fazer, mas desses 30 você tem que fechar 3 vendas por dia. E se você fechar 3 vendas por dia durante 10 dias, eu te dou um bônus de uma folga na segunda-feira. Essa pergunta que eu ia te fazer agora. Isso vem acompanhado, né? Essa nova forma de de relacionamento entre empresa e colaborador. Prevê também, né, uma bonificação, uma remuneração, um incentivo a mais para que o colaborador também se desempenhe melhor? Com certeza, porque assim, se você não tiver uma gamificação com uma bonificação bem alinhada, vira apenas dar dinheiro para o colaborador e ele vai se desmotivar do mesmo jeito. Por quê? É o que eu falei agora há pouco, colaborador da geração X, da geração Y e da geração milênio não se motiva por dinheiro. Então não é o dinheiro que vai trazer o resultado e a satisfação dele na empresa. É o quê? É ele ser visto, valorizado e reconhecido. Para isso existe um estudo. Você precisa criar uma gamificação e ter regras claras, porque essa nova geração, eles querem o quê? O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e até quando eu preciso fazer. Você colocou uma regra clara, ele vai conseguir te entregar. A pergunta é simples: feedback. Você quer ver uma coisa? Tem empresário que está nos ouvindo aqui. Hoje eu sou sócio da Ótica e Joalheria Suíça, sou sócio da Carroça Magazine, tenho o SDS empresarial que eu cuido de 95 empresários mensais. O SDS, que foi um que eu dei um brinde para vocês aí, um jogo de faca. Vou mostrar já. 95 empresários, Ney, eu cuido deles todos os meses. Nós temos um encontro aqui em São Carlos, em região, estamos levando para Alphaville, estamos levando para Campinas. O Tom Borleng é meu sócio no SDS. Além disso, eu tenho vários clientes, que eu tenho o B-Kits, que é uma casa de carne, uma boutique de carne aqui no centro. Eu tenho o T7, depósito de bebida. Eu tenho vários clientes que eu atendo, Geração 9, que é a empresa lá de Juti, Mato Grosso do Sul. Todos eles têm problema de contratação, têm problema de retenção. O que nós fizemos? Nós criamos um cenário de gamificação com feedback. Você quer ver uma coisa? Quando um funcionário erra, ele toma um feedback. O patrão chama ele para conversar, o empresário chama ele para mostrar o que ele errou, certo? E quando o colaborador acerta, o patrão faz isso também? Às vezes com tapinha nas costas. Isso é o suficiente? Jamais. Na verdade é o seguinte: Cebola, vem cá, Cebola, eu te dei uma meta, essa meta que eu te passei, você atingiu com supremacia, foi muito bom, gostaria de te parabenizar, foi excelente a sua entrega, gostei da sua postura, gostei do seu posicionamento, gostei que você teve comprometimento, os clientes estão te elogiando, continua desse jeito, tá muito bom. O colaborador, ele precisa saber o caminho que ele tem que seguir. Agora, o que acontece?
O colaborador, quando ele erra, ele é chamado a atenção. E quando ele acerta, ele não é valorizado, não é reconhecido. E aí, quem que normalmente some na sala do patrão? O colaborador ruim. É sempre o ruim que é chamado. E aí o bom olha e fala o seguinte: cara, ele valoriza. E aí, sabe qual que é o pior? O empresário não manda embora. Por que o empresário não manda embora? Porque não tem outras pessoas no mercado, a empresa não está atrativa para trazer talento. Então ele tem que ficar com aquele mediano. Até tem, mas ninguém quer trabalhar lá porque sabe que o ambiente é ruim. Aí nós podemos falar de ambiente tóxico, nós vamos entrar nisso. Mas aí o que acontece? O patrão acaba chamando a atenção e não desligando. Como que fica o bom colaborador? Que vê que o outro está só errando, que o outro está só falhando, que o outro não está entregando, que é chamada a atenção 1, 2, 3, 4, 5 e continua na equipe. Eu vou te fazer uma pergunta meio complexa. A gente tá, discutindo a questão de escala de trabalho no Brasil. Eu sabia que você ia entrar nisso. Não, e aí chega, existe um abismo para mim entre a realidade de muitas formas de emprego e a legislação. Ela ainda imagina que todo mundo é trabalhador de fábrica ou de loja e que pega a sua condução ou pega o transporte público, vai até o trabalho, fica lá determinadas horas. Quando a realidade, quando você vai aumentando o nível, é que às vezes em 2 dias a pessoa mata o trabalho da semana inteira. Ela tem tempo livre porque ela não tem um horário a cumprir, ela tem uma meta a cumprir. Você não acha que tem um descompasso muito grande entre o que os legisladores veem como escala de trabalho ou como regime de trabalho e com as novas realidades de trabalho que vêm não só no Brasil, mas no mundo aparecendo? Acho que cabe nesse bojo a pergunta aqui do nosso Marco Rogério. Bom dia, Marco. Perguntem ao Douglas o que ele pensa da aprovação do fim da escala 6x1 e da implantação da 5x2 e da redução da jornada para 40 horas semanais. Para o nosso ouvinte que não tem a informação ainda, foi aprovado ontem em 2 turnos na Câmara. Agora vai para o Senado. Também deve passar. Cebola e Ney, qual que é o nome? Marco Rogério. Marco Rogério, obrigado pela pergunta. Vou começar respondendo a sua. Não existe mais um pacote fechado. Exato. Antigamente era o operacional, ou fábrica ou comércio. Aí entrou o home office. O home office tomou uma grande força aí na pandemia. Hoje, depende da função, é o desenvolvimento próprio da pessoa, e tem pessoas que preferem trabalhar da meia-noite às 6 da manhã, vira a noite trabalhando e produz muito mais do que se ele trabalhasse das 9 às 18. Esse é aquele tipo de colaborador que ele é um colaborador autônomo. Ele trabalha na casa dele, no quarto dele, produzindo. E ele produz muito mais do que propriamente se ele fosse trabalhar no horário tradicional. Eu tenho, só para você entender, Cebola, o meu gestor de tráfego que cuida da minha rede social, ele é de Santa Catarina. Eu conheci ele uma vez só, ele trabalha comigo há 6 anos. O meu desenvolvedor de software, ele é um menino de 18 anos, trabalha no quarto dele. Eu conheço ele, mas trabalha na casa do pai, de 18 anos, Rafael. Ele tá no quarto dele, trabalhando na casa dele com um computador. Eu não sei a hora que ele trabalha, eu não sei o que ele faz, mas eu sei o que ele me entrega. Agora, quando você vai para algumas funções específicas, um comércio, não tem como eu falar que não tem que cumprir horário. Óbvio. Quando eu vou para uma indústria, não tenho o que falar. Então, nós não podemos pegar tudo e colocar dentro de uma caixa e falar, esse é o pacote. Existem funções e atribuições. Aí eu tenho que separar. É coisa que não está sendo feita. Tem funções que não dá para ter os 5x2. Douglas, mas o funcionário precisa ter tempo com a família, tempo de qualidade. Com certeza, eu defendo e concordo e entendo isso. Mas isso vai encarecer muito o produto final. Vamos pensar, numa padaria. Tem 2 atendentes de padaria. Eles trabalham de segunda a segunda, ok? Com uma folga por semana. Na folga, normalmente, o empresário cobre ou contrata um freelance ou coloca a folga de segunda ou terça, que é menos movimento, mas sábado e domingo tem 2 colaboradores ali trabalhando, ok? E um domingo por mês eu tenho a folga. Pensando na escala, vamos resumir. Quando eu tenho 5x2, aquele colaborador ele vai ter 2 dias de folga dentro da semana. Eu vou precisar repor esse colaborador. Então vai aumentar emprego?
Não necessariamente. Eu vou ter que contratar para suprir uma necessidade, mas esse aumento vai aumentar o custo da minha folha. E quando aumenta o custo da minha folha, eu vou ter que tirar de algum lugar. Da onde que normalmente o empresário vai tirar? Ele vai aumentar o preço do produto. Que existe um estudo que o preço vai aumentar em média 22%. Aumentando o preço, vai diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, as empresas não vão ter lucratividade. Não tendo lucratividade, não tem como manter folha. Isso, para mim, é uma ação muito populista por ser um período eleitoral. E tá fechando no toque de caixa no apagar das luzes. Tá errado. Eu penso assim, o colaborador, ele tem o direito de ter 2 dias por semana? Tem. Mas qual o impacto financeiro que vai causar na sociedade? E não adianta falar, mas o empresário hoje, ele ganha dinheiro, ele consegue pagar. Eu cuido de 96 empresários. Menos de 10% está com dinheiro em caixa. A maioria está devendo, a maioria está endividado, não consegue pagar as contas, está sobrevivendo. Nós somos o país com maior alíquota de imposto do mundo. O nosso presidente soltou o maior juro do mundo. Vamos falar de juro. Nós estamos com uma Selic absurda, nunca teve, tá batendo aí 2 dígitos. O governo Lula soltou lá que tem o Pronamp. Pronamp você vai poder pegar 500 mil com 2 anos de carência, com a menor taxa de juros do mercado, sem precisar dar nada como garantia. Beleza, eu tenho vídeo meu que bateu 1 milhão de visualização, empresários pedindo Pronamp. Eu tenho ali mais de 200 empresários diário me pedindo crédito Pronamp. Consegue liberar o crédito Pronamp? Não. Por que não consegue? Porque o cliente tem que ter um rate A. O que é um rate A? Uma avaliação impecável. Ele não pode ter restrição no CPF, não pode ter restrição no CPF, no CNPJ. Ele precisa. Ele pediu Pronamp, ele precisa ter dinheiro em caixa. Ele precisa ter dinheiro em caixa. E aí você bate na Caixa numa prova, você bate no Banco do Brasil numa prova, você bate em outros bancos numa prova. E aí assim, o Lula falou que tem o Pronamp, mas as empresas não conseguem. E aí o empresário está desesperado buscando dinheiro no mercado. Como que ele consegue? Não consegue. Se consegue, é juro alto, né? Não, o juro é altíssimo. E quem pegar o Pronamp hoje, se não tomar cuidado, não tiver um bom planejamento financeiro, vai quebrar daqui 2 anos. Porque com a Selic do jeito que tá, você pegou 500 mil, né? Você pegou 500 mil, Cebola, você já vai ficar com uma dívida de mais de 1.200.000. É um precatório, mas... Entendeu? E lá na frente não tem como, vai bloquear seu bem, vai bloquear direto em conta. Então, olhando e respondendo a sua pergunta, o que eu acho da escala 6x1? 5x2? Eu acho que é bom para o colaborador, mas está sendo feita da forma errada. Hoje... A discussão foi muito rasa. Né? Foi muito rasa, é populista e é assim... esquerda e direita, todo mundo vai ser favorável. Por quê? Porque está na época da eleição. Se o deputado não aprovar, o colaborador, que é o que vota nele, vai falar o seguinte: ele tirou um dia para eu ficar com meus filhos. Então ele vai aprovar. Eles não estão pensando no Brasil a médio e longo prazo. Aliás, né, eu acho que típico disso é a declaração do antiguíssimo político, né? Político de longa data, Valdemar Costa Neto, de que tem que aprovar a escala 5x2, porque senão o Lula ganha a eleição. O Antônio Carlos pergunta aqui, tem 1 minutinho, viu, Parangoni? Tá. Antônio Carlos pergunta aqui: a liberdade de contratação deve ser ampla entre empregados e patrões. Quando se coloca política e sindicato para gerir tudo isso, ficamos no risco de perder emprego e aumento de custos. Lamentável, sou contador e vejo como será complicado para meus clientes. Os contadores estão todos desesperados. Hoje o contador, eu tenho o Igor da contabilidade Aloan em Campinas, excelente profissional, indico para todos os meus clientes. Quando eu falo que o sindicato ele interfere na tomada de decisão da empresa, mas o sindicato defende que o colaborador precisa ter alguém cuidando, concordo, mas em contrapartida ele tira todo o poder de negociação, e é interessante que quem briga pelo trabalho é quem não está trabalhando. O Wagner Ramos também comenta aqui, teve uma empresa aqui em São Carlos que fez 5x2, não vou falar o nome, viu, Wagner? E os funcionários estão trabalhando contentes e o dono também está contente. Essa empresa fica na Vila Prado. Isso é maravilhoso, porém o preço permaneceu o mesmo. É isso que a gente precisa entender. Que eu gostaria de ter 2 dias de folga por semana. Você gostaria, né? Você gostaria, Cebola? Quem não gostaria?
Todos nós gostaríamos. Só que nós temos que entender o seguinte: quando eu coloco 5x2, eu vou ter que contratar mais gente. Para contratar mais gente me custa dinheiro. E presta atenção, eu não sou contra, só estou falando que precisa ajustar. O nosso Douglas Marangoni trouxe esse presente incrível aqui pra gente, da SDS Empresarial. É a sua empresa, né, Marangoni? É uma empresa que cuida de empresários. Ela é uma mentoria empresarial. Hoje nós temos 96 empresários dentro do SDS. Legal. Como entrar em contato com você, com a SDS? Nós temos o meu Instagram, que é douglas.marangoni, ou propriamente o meu site, que é douglasmarangoni.com.br. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar que dentro do SDS é o maior ecossistema de empresários de São Carlos e região. Nós temos a Carrossel Magazine, Ótica e Joalheria Suíça, nós temos a Pro House do Fernandes, nós temos a B-Kits, nós temos o GC Salgado, nós temos a Maria Aires, nós temos 96 empresários de vários segmentos, nós temos a construtora do Kaique, do Lotter, nós temos muitos empresários ali que de vários segmentos. Então é um encontro que se une empresários para gerar desenvolvimento empresarial e network, e gera negócio, com certeza. Para a gente fazer o contraponto, e só colocando aqui a opinião do nosso ouvinte Univaldo: bom dia, senhores. Discurso arcaico, mesmo que foi feito quando foi para liberar os escravos e depois para diminuir a carga de 12 horas trabalhadas. Veja que ele só citou pontos negativos, diz aqui o nosso. Não, ele citou os positivos também. Não, isso aqui é muito bom. Eu falo que eu gostaria de ter 2 dias na semana. Eu falo que é positivo, porém deveria ser melhor estudado. Né? E na verdade é assim, hoje no Brasil a folha de pagamento é a mais cara do mundo. Se você vai para os Estados Unidos, lá 13º, férias, fundo de garantia, você recebe tudo mensal. Então vamos mudar tudo. Aumenta o salário para todo mundo, tira o fundo de garantia, tira o 13º e paga mensalmente pro colaborador. Embute esse valor. Embute esse valor, aí fica mais fácil. Douglas, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos os ouvintes e fico à disposição aí de todos. Bom dia para você. Obrigado. Gente, tá chegando a corrida Unicep, a convocação oficial chegou em ano de Copa do Mundo, a corrida